Aí agora, ouvindo a história do herói, eu vi que ele ainda tá lá naquele oba-oba, né? E aí, desci, vim pra terra, que não sei o quê. Mais um aspecto positivo do que o aspecto negativo de cada passagem dele. Isso significa o quê? Que o aspecto negativo vai começar a vir na parte do inconsciente, a partir da carta 10, ou que realmente não foi falado, eu não sei. Porque, assim, por exemplo, o imperador tem lá o aspecto positivo e o aspecto negativo. Mas nessa história contada, qual foi o aspecto negativo que ele vivenciou com o imperador? Ou não? Nessa primeira fase até o 9 não tem, só vai ter a partir do 10. Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta, entendi perfeitamente. Mas deixa eu te contar um negócio assim. Deixa eu te fazer uma dela. A viagem do herói, ela ele é um estudo profundo, porque nós entramos na intimidade do arcano, tá? Quando a gente faz um estudo formal cartesiano, luz e sombra, positivo e negativo, aspectos que a carta nos traz na cartomancia, aspecto de magia, aspecto de saúde, aspecto de trabalho, e tantos outros aspectos que as cartas nos trazem, é um estudo formal. Você consegue colocar numa planilha positivo de um lado e negativo do outro. A viagem do herói, ele é como se eu estivesse chamando o arcano para bater um papo e tomar uma cerveja, Aline. Eu estou chamando aquele arcano para tomar uma cerveja. Vou chamar lá o, o imperador. Ele vai falar do quê, cara? O que ele vai falar para mim? Ele vai falar para mim que ele é o ditador? Que a energia dele, no negativo, é a energia de todos os ditadores que já ocuparam essa função no planeta Terra? Dos genocidas, do empresário desalmado que vai ver o lucro acima de qualquer coisa, daquela pessoa oportunista que vai botar fogo no seu negócio para poder acionar o seguro, é o aspecto da pessoa que vai desmatar uma vasta propriedade no, de mata natural, matando os animais porque ele quer plantar mais soja. Ele não vai falar isso. Tá certo? Ele não vai falar isso. A gente vai ver, olha como você ficou chocada, né? Se você ver o vídeo depois, como você ficou chocada em ver a percepção tirânica de uma pessoa tão gente boa que está representado seu pai. Olha que coisa. Isso é um ponto. Nos textos, veja bem, gente, isso é um poema. Isso é uma aula que está sendo dada de uma forma literária ali. É como se fosse uma história, mas é como se fosse um poema, tá certo? Então, eu estou contando a história deles, eu não consigo abranger na viagem do herói, por isso que a gente conta a viagem do herói de várias bocas, e cada uma das bocas conta de uma maneira. Eu já contei a viagem do herói para você uma vez, sentado lá na cozinha da mamãe, hoje a história é outra. Porque cada vez que eu vou contar essa história, eu vou contar de uma forma diferente, porque não tem como eu colocar toda a personalidade de um arcano dentro de uma única história, porque vai ficar de tal maneira confuso para vocês entenderem e difícil para eu poder linkar todos os aspectos num mesmo enredo, porque eu tenho que fazer um enredo, cara, igual se fosse uma novela, tem que ter um começo, meio e fim, tem que fazer sentido. A história está fazendo sentido, essa pessoa está caminhando, ele está encontrando as pessoas e eu estou costurando a história. Então, não é muito fácil fazer um enredo que eu costure a história, contando a história do tarô e costure a história de que deu uma sequência lógica num caminhar. Então, algumas coisas vão ser omitidas porque não consegui encaixar, tá? Até por não ter mesmo como encaixar. Beleza. Isso eu só te dei uma explicação. Agora eu queria que você retornasse um pouco no que eu escrevi. Isso, o texto está bem escrito. Ele fala, o Bobo ele é textual. Ele fala assim: vou contar para você a história da minha viagem, da primeira vez que eu consegui fazer toda a jornada. Então, se ele fez a primeira vez e fez toda, ele foi vitorioso, porque se ele tivesse
morrido no meio do caminho, ele não tinha feito tudo. Se ele tivesse ficado preso na estação da roda da fortuna, rodando igual um hamster, que, que, que é lógico que durante muitas e muitas vidas ele ficou no hamster, mas essa ele está contando a primeira vez que ele deu certo. E aí, se deu certo tudo. Ele acertou de primeira, de começo a fim. Mas ele fala também, na passagem dos enamorados, ele fala que sentiu medo. Ele fala que também deu as escorregadas dele, que sentiu medo, deu dúvida, ficou inseguro. Mas o que ele falou? Ele fala que ele seguiu o coração. Ele fala que ele aprendeu. Eu achei demais essa mensagem que eu recebi do tarô, que foi quem deu essa mensagem para nós. Eu estou repetindo ela mais de uma vez, gente. A mensagem da Imperatriz, que ela fala que é para ter mente atenta e coração aberto. O que é mente atenta, gente? A mente atenta, a mente é comandada pelo o mago. Então, a mente atenta. Onde está a oportunidade? Aonde está a oportunidade de eu ganhar algo, de eu lucrar algo, de eu ajudar alguém, de eu expandir minha consciência? A oportunidade não é só eu receber, mas onde está a oportunidade também de eu doar, de eu transferir. E aí, o que é o coração aberto? O coração aberto, gente, é para aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se tem chuva, eu agradeço. Se tem sol, eu agradeço. Qualquer coisa. Porque se veio para mim é bom. E ele aprendeu isso na casa. E ele faz isso na casa dele. E ele faz isso no cotidiano. Então, nessa jornada, você vai ver alguns aspectos difíceis. Eu já botei alguns aspectos difíceis. Mas eu coloquei todos eles adoçados, tá? Eu dei uma lambuzadinha no mel, nos aspectos difíceis deles, e passei no açúcar para que você passasse por eles e só ficasse no seu inconsciente. Por isso que tem bastante imagem e por isso que ele vai falando. Se você ler com um pouco de mais de calma, você vai ver que tem vários tá pulverizado, os aspectos difíceis estão pulverizados, tá? Eles não estão contundentes, mas estão lá. Tá bom, Aline? Não, entendi, obrigada. É só justamente que esse aspecto negativo que eu tinha falado era justamente esse ponto final que você comentou. É o aprendizado que ele recebeu de cada um, por exemplo, do imperador, todos aqueles pontos negativos que você citou do imperador. É Exato. óbvio que ele não vai falar isso numa mesa de bar, mas ele pode aconselhar como se fosse uma pessoa mais velha que aprendeu ao longo da vida dele, do tipo, olha, não seja tão rígido, dê mais atenção, por exemplo, tenha mais momentos com a sua família, por exemplo, não seja tão rígido. Ele não vai apresentar um aspecto negativo dele. Mas ao longo da vida, por exemplo, uma pessoa de 30 vai ser exatamente da maneira como você falou, mas talvez uma pessoa de 50, que já aprendeu, já levou tanta porrada da vida, já não vai ser. Então, vai ser justamente essa passagem do mago por ele, e ele vai falar assim: olha, quando eu era mais novo, era assim, mas eu aprendi com a vida, então o conselho que eu te dou é que, entendeu? Foi mais trazer um aspecto negativo, justamente mais como uma forma de conselho para quem está passando por ele, do que mostrar quão negativo ele é. Mas é justamente, foi aí que você respondeu, que ele fala que nos namorados ele diz que tem medo, e da Imperatriz. A questão da Imperatriz também que eu vejo como poderia ser um conselho dela, porque tem uma carta que é a do New Vision, que tem as crianças peladas atrás, né? Então, é a questão de fazer vista grossa. Então, o conselho pode ser, não, por mais, chame atenção no momento que você precisa chamar atenção, não deixe passar despercebido, eduque quando tem que educar. Então, seria mais isso, mais no intuito de dar um conselho do que mostrar realmente a face negativa que aquele arcano tem, né? Então, mas é isso aí. Eu reescrevi esse curso já estava escrito quando o Ronald, hoje ele não está aqui na live, quando o Ronald fez o curso, ele estava escrito e tinha ditados. Ele tinha ditados, né? Por exemplo, o ditado do imperador era em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tinha vários ditados, tinha 3 ou 4 ditados,
e tinha uma mensagenzinha dando essa conotação. Mas nesse, como é uma coisa que eu estou passando e o objetivo é colocar na internet e tal, eu não quis. Entendi. Eu optei, foi uma opção. Eu optei em montar Show. Valeu. contando a história e dei uma ênfase. O cara, eu tô botando eles num pedestal, eu tô botando eles como professores. Eu escolhi. Eu botei eles como professores. São professores que estão vindo ensinar. Estão ensinando, não, a tarefa deles estão fazendo, já fizeram a dos outros e a dele está fazendo certo. É um processo, né? Mas é muito legal a viagem. E quando a gente consegue entender um pouco a energia do arcano, ali, de cada um dos arcanos, a nossa leitura de tarô ele dá um upgrade. Porque a gente começa a ver o arcano como muito Mas de forma mais mais humana, né? humano. Exatamente. Ele humaniza. É. E as interações entre eles não ficam mais num pedestal tipo inalcançável. Ele é humano. Ele viveu aquilo dali. Ele chorou igual a mim. Ele acertou e errou. E agora ele está vindo me ensinar. Então é mais fácil. É mais fácil identificar cada carta como um amigo meu. E aí eu posso chorar minhas pitangas com ele. Entendeu? Deixa eu jogar aqui um desafio aqui no grupo, né? A maioria tá caladinha. Eu acho que vocês não. É isso aí, eu gosto mesmo da treta. Eu acho que vocês não viram o. Eu vi lá no Facebook, nem todo mundo ainda conseguiu ver a última publicação. A última publicação. A última publicação foi a do Eremita. E aí eu pergunto para vocês. Tadã! Depois que o bobo passa nesta viagem, tá, gente? Não estou falando da viagem como tudo, estou falando na viagem que eu estou contando. O bobo está em qual estado ele está nessa? Ele está vivo? Ele está no plano dos sonhos? Ele está no plano mediúnico, né? Na erraticidade? Ele está desdobrado? Em que plano o nosso viajante se encontra? Vocês chegaram, quem está aí online chegou a ver ou chegou a perceber esse detalhezinho que está lá no texto? É complexo. Então, quem não viu não tem problema, vocês veem com atenção, Eu depois vi, vocês falam, né? Sem problema nenhum, eu queria só chamar atenção porque é importante isso também, tá? É importante perceber ali os detalhes. Tá bom? Quem mais tem alguma pergunta para nós aí? eu acredito que ele esteja no espiritual. Muito bom, Sussu. Eu não ouvi porque a minha internet bugou na hora. Em qual estado que é? Qual plano físico, emocional, espiritual, isso? Ele dá, você vai ver, tá lá no texto, depois você vê a Sussu. Tô aí com a Sussu, e aí, mas eu queria que vocês visitassem, tivessem a opinião de vocês aí. É bacana. E aí, as próximas postagens, gente, é muito legal a conversa com os outros planos. Foi muito boa a conversa com os planos físicos, mas o plano físico está acostumado, gente. Está acostumado. Quem que não está acostumado a lidar com o trabalho? Quem não está acostumado a lidar com a conta do condomínio, da Light, do imposto, que é a justiça? Quem não está com as relações internas? Mas quando você entra na viagem nós do Ocidente não lidamos com aquilo que a gente não tem controle, gente. O nosso maior problema de pânico, de medo, é porque a gente perde o controle, aquilo que a gente não consegue mais fazer a gestão. Por que tantas pessoas têm medo de envelhecer? Porque no momento que ele fica mais velho, ele começa a perder um pouco a sua capacidade de gerar recursos, de ganhar dinheiro, de transmutar. O Alexa não está mais aqui no vídeo, não sei o que houve com ele. Não estou vendo ele aqui. A nossa capacidade de gestão, né? De nos manter, e a gente acaba ficando com medo de fazer. Então, para nós do Ocidente, é muito difícil a lidar com aquilo que é fora do nosso poder, do nosso controle, e isso está muito forte
dentro dos arcanos que nós vamos ver agora, e isso é muito legal. É muito legal para a gente ver as energias que cada um vai dizer para a gente. Ô, tenha fé, vai dar certo, tô aí, tamo junto, vamos mudar essa situação. Tá bom? Quem mais? Quem tem mais aí que falar? Eu senti a energia de transição. É isso. No 9 ele está no espiritual, mas assim, está nessa energia de transição. É por aí? Com certeza, né? Aí, Sussu, nós vamos ver da seguinte maneira, assim, né? Quem é o 9, né? O 9, dentro da numerologia, nós vamos de 1 a 9. O 10, quem é o 10? 10 é, a gente está repetindo já o 1, que é 1 mais 0. Não vou falar dos números chaves, que é o 11, o 13, o 21, 17, não vou falar disso. Eu vou falar só do que seria uma sequência numérica. Então, quando eu estou do 9, eu já cheguei ao clímax de uma determinada energia e dali eu começo a repetir. Tanto é que quando a gente entra nos arcanos de 2 números, eles podem ser eles são reduzidos para os arcanos de um número. Vou explicar isso. Por exemplo, o arcano, o mago, ele tem como arcano oculto dele o arcano 10. Porque o mago não é 1. Então, como é que eu formo 1? Se eu pegar o 10, que é o 1 mais o 0, eu reduzo ele para o mago. Então, quando eu vejo uma análise numerológica, quando eu fiz a análise do ano de 2020, eu fiz essas deduções. Nós temos outros arcanos que estão embutidos, ocultos, dentro da numeração de arcanos de 2 algarismos. Isso está claro ou ficou meio confuso? Por exemplo, o arcano 11, ele é quem? Ele é 2 vezes o 1, ou ele também pode ser o arcano 2, que é 1 mais 1 vai dar 2. Então, nós vamos ver semelhanças e relações entre esses arcanos. Eles falam entre si, porque eles têm uma combinação direta. Se a gente for pensar na astrologia, é como se fosse um eixo, né? Você tem o eixo tipo Touro, Escorpião, Áries, Libra. Você tem eixos que se comunicam e no arcano vai ter também uma relação e uma referência. Quando nós vamos para o arcano 10, 11, 12, 13, nós passamos a ter uma referência de arcanos de caráter mais comuns, né? Como se fossem arcanos mais que a sua energia são mais social. Ela abrange não só nós, como também a comunidade. Vamos lá, vou explicar. Quando você está no arcano, o mago, ele só está ele, é você, ele é empoderado, ele fala, ele age, tal. A sacerdotisa também é um conhecimento, mas é dela. Quando você vai com o arcano da roda, a roda da fortuna. A roda, ela representa uma energia, gente, do tempo. As energias dos arcanos de 2 números, eles são energias que abrangem de uma forma muito grande toda a sociedade, todo o planeta Terra. Vou tentar explicar isso que eu estou passando para vocês. O arcano 10, que é a roda, uma das representações da roda é o tempo. O tempo. Então, ano 2019, ano 2020, 2021, 2022 é o tempo. Ele é cíclico porque ele também rege as estações. Então, é primavera, verão, outono e inverno. Depois vem primavera, depois vem verão, outono, inverno. Acabou o inverno, volta primavera. Então, ele tem um ciclo. Aquela roda, ele pode ser representado por uma roda d'água, por uma roda de uma carroça, pelo carroção, pelo ciclo da ampulheta de um relógio de areia, qualquer coisa que fala que é cíclico. E o tempo, ele é comum para todo mundo. Ele é comum para a pessoa, para animal, para ferramenta ou para a própria natureza. O arcano 11, ele fala da força, da energia, da vitalidade, da disposição que nós vamos estar tendo de interagir com o meio. No caso, essa senhora, essa dama, ela já despertou, porque ela tem energia a 1/8 superior da energia do mago. Ela é uma grande maga que ela faz as mágicas dela toda só pelas mãos.
né? Quem é da cabana, quem já foi na cabana e conhece, eu sempre dou esse exemplo, uma grande referência que eu vejo, não é encarnada, mas é como se fosse, da força é a cianita quando está na Terra. A cianita, quando está na Terra, ela é a própria encarnação do arcano à força. Ela passa a mão assim para o tempo. Ela quer mais magia do que isso? Não conheço. Ela tem essa. E ela tem muito dessa energia e é muito legal observar a cianita na Terra com essa referência. Quando nós vamos para o 12, que é o pendurado, o 12 ele vai ter uma referência da fé. O 12 é a carta da fé, porque é da fé, da aceitação, da humildade, de se submeter a uma condição que você não consegue modificar e estar em paz com isso. Ele se submete, mas não é um submeter-se com revolta, ele se submete com aceitação. Ele aceita aquela situação. Pode ser uma situação terrível. Ele pode estar acamado, ele pode estar doente, ele pode estar passando uma baita de uma dificuldade, porque a carta mostra uma pessoa pendurada de cabeça para baixo. Ninguém vai estar pendurado de cabeça para baixo felizão, mas ele está. E percebe que aqui nessa carta tem uma mulher ajudando ele. Então ele fala de uma percepção do Cordeiro de Deus, né? Falaram aqui na minha cabeça, do Cordeiro de Deus, quando ele vai lá e se coloca em sacrifício para um bem maior. Qual é o sacrifício, gente? O sacrifício não é mais... Eu, quando era criança, minha esposa fala que eu sou coroinha, né? Eu sempre fui muito religioso, ia na igreja católica, depois fui no centro espírita, kardecista, e agora umbandista, mas eu sempre segui muito a linha da religião. E eu li aqueles livros, né, Covades, Ave Cristo, e vi toda aquela história do sacrifício dos primeiros seguidores do cristianismo que eram mortos no Coliseu, nas arenas. Aí eu pensava comigo, poxa, olha como a gente é inocente, né? Pensava comigo, caramba, será que se eu fosse colocado na arena, será que eu ia lá de boa, deixar o leão no meu pescoço? Ou ia pegar a espada e tentar matar o leão? O que eu ia fazer? Né? Algumas das vezes eu achei que eu fosse deixar, achei mesmo, pela própria inocência da criança, eu achei que eu fosse me dar em sacrifício. Em outras vezes, acho até mais vezes, eu achei que eu não fosse me dar em sacrifício, né? Mas isso era uma coisa que eu pensava. Hoje, gente, já um pouco mais maduro e consciente, eu vejo que o sacrificar-se hoje, que a vida nos pede, sempre lembrando que a vida é Deus, é sacrificar. Quem é o sacrifício que o pendural está fazendo, gente? O primeiro sacrifício é o do orgulho. Ele está sendo servido por uma mulher que está dando para ele de beber e de comer. Então, o primeiro sacrifício que a gente tem de fazer para nós é sacrificar o orgulho. Nosso orgulho, nosso senso de valor, de poder, de superioridade, sei lá, ser mais do que o outro. É isso que a vida hoje quer que a gente faça. Não é mais o sacrifício de estar na arena para ser comido pelo leão, mas é o sacrifício do nosso ego. É, isso aí. Aí, o que a gente tem? A próxima carta é a morte. Pô, gente, morte a gente morre todo dia, a gente só não se lembra. A gente, todo dia, quando a gente deita e dorme, a gente morreu pro mundo. A gente morreu pro mundo, cara. Quando a gente está dormindo, se alguém quiser chegar lá e fazer a cosquinha no pé da gente, vai fazer. Se alguém quiser entrar e fazer qualquer coisa na nossa casa, vai fazer. Porque a gente morreu, né, para o mundo da vigília. Então, todo dia a gente morre, e todos morrem, todo dia. Existem milhões de células do nosso corpo que morrem e são substituídas. E nós não éramos para ter tanto medo da morte, porque isso é normal. É cotidiano, é diário. E é universal. A próxima carta é a temperança. É uma carta que vai falar do quê? Do nosso equilíbrio. Dos nossos equilíbrios, de todos os líquidos do nosso corpo. Da linfa, da água que entra, da urina,
do sangue, e eu faço até uma leitura também do sistema nervoso, que ele não é ele é um outro tipo de fluido, tá? Aí é mais um parangolê de física. Ele é um outro tipo de fluido, mas vai ter um caminho. Mas os mais tradicionais seria a linfa, o sangue e a água e a urina dentro do corpo, tá certo? O arcano 15 é o do diabo, gente boníssima. Gente boníssima. Gosto muito do diabo. Vou explicar por quê. Acho ele uma pessoa de grande valor. Grande valor, gente. Grande valor. Eu vejo o diabo como, já deu exemplo, a Lilian está aí do lado me ouvindo. Eu vejo a carta do diabo como sendo um agente penitenciário, cara. Ele é um agente do DESIP, penitenciário. Se deixasse lá algum umbral, a conta da nossa própria conta, pô, aquilo lá ia ser inferno, era pouco para chamar aquilo. Então precisa de alguém para organizar a bagunça. Quem vai separar os nichos? Não, suicida vai para cá, ladrão vai para lá, assassino vai para outro lugar. Quem vai separar os clãs, né? Que a gente vê nos livros espíritos isso como os vales, é como se fosse milícias, né? Facções. A palavra é essa, facções. Então a facção do suicida fica aqui, a facção do cara que é corrupto fica ali, a facção do sexo fica acolá. E está organizado. Por mais bagunçado que a gente possa achar que o negócio é, não é. Tem faixa. Tem vários livros espíritas, tem muitos livros do André Luiz que fala isso. Nós vai descendo degrau e vai diminuindo a faixa vibratória. Então aquela galera que foi para um umbral, mas não está tão denso, fica aqui. Quem está denso pra caramba fica lá embaixo, não se mistura. Precisa ter uma organização. E o arcano do diabo faz essa organização. Gente, e para você organizar um ambiente que é um caos, com todo mundo adoecido, que a psicosfera mental nossa, de bilhões de pessoas, se nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas, deve ter, sei lá, uns 60 desencarnados, massificando esse cara tem de ter uma evolução gigantesca para ele não enlouquecer, para ele não sucumbir, para ele não decair. Porque se ele foi influenciado por toda essa mentalidade nossa, e olha que a gente culpa o diabo para tudo, né? Deu errado na nossa vida, a culpa é do diabo. Imagina, e isso ao longo de milênios. E esse cara não caiu, esse cara tem que ser muito evoluído. Muito, não é pouco não. Pouco evoluído já tinha dançado. Tem que ser muito evoluído. Então, pela minha visão, e por essas características que eu estou falando para você, eu acho esse cara 10. E tem outras características dele, mas não vou falar agora. A torre nós já falamos bastante, então não vou repetir, para não ser prolixo, mais do que eu já sou. A estrela, ela fala da esperança, né? A estrela, nós temos na Bíblia a referência da estrela de Davi, temos a referência da estrela de Belém. Então, a estrela ela sempre vai falar de um norte, de um direcionamento, de uma esperança, vai lá que vai dar certo, uma nutrição de um amor, de um acolhimento, de um amparo. E ela ilumina todos. As estrelas no céu, em todos os continentes, elas brilham, tá certo? A lua. Eu passei mais sincero com vocês, eu tenho mais medo da lua do que eu tenho do diabo. A lua, ela traz um aspecto muito forte do nossa ancestralidade, cara. É uma parada assim, é uma sacada, né? É uma sacada bem bacana, a parada da lua. Eu tô fazendo um geralzão para fazer o primeiro contato com vocês sobre a energia do arcano, para quando eu postar os vídeos, vocês não ficarem totalmente perdidos nessa energia, tá bom? Quando postar o vídeo, vocês vão ter tempo de novo de entrar em contato com esses arcanos para vocês poderem respirar e entender mais suavemente a energia do arcano. A lua, gente, ela fala da ancestralidade, da mãe, mas é da nossa ancestralidade da época quando nós como espécie, no planeta Terra, saímos da água. Aquele primeiro animal
que saiu da água. Isso foi lá nas eras, porra, sei lá. Nem a ciência sabe quando a gente saiu da água, mas faz muito tempo. O primeiro bichinho, a primeira espécie que saiu do mar e foi ocupar a terra. Essa carta traz essa energia. Se você vê aqui o caranguejinho saindo da água e ocupando, então toda a história do Alessandro como espírito no planeta Terra está regido por essa carta. Aí quando eu penso nisso, eu falo assim, nossa senhora, senta que lá vem história, porque olha quantas encarnações eu já tive. Olha quantas coisas eu já fiz. Olha que eu já fiz coisa pra caramba. E na maioria delas eu não, né, assim, eu me envergonho, né? Como é que seria a outra palavra, né? Não me orgulho, né? Aquele negócio, tipo assim, não me orgulho muito de toda essa história que saiu aqui dessa água. Mas essa carta traz isso. Ela traz essa minha historinha. E essa historinha tá onde, cara? Tá no meu inconsciente, que fica nessa região aqui de trás da nuca, do nosso inconsciente coletivo, gente. É o nosso inconsciente coletivo. Então, quando a gente vai fazendo a limpeza, e a última cartinha, olha que bacana, é a última cartinha, ela fecha com chave de ouro, né? É a última cartinha do ciclo da sacerdotisa, que é da viagem noturna, porque a próxima carta já é o Sol. Nós já vemos aqui, você já consegue ver o Sol, por trás da Lua já está nascendo um Sol. Então, é a última carta do inconsciente. Então, ela pega e arremata, raspa o tacho de todas aquelas experiências que eu vivi, que eu não vivi muito bem, e que está lá no meu inconsciente, meio que tapando. Em algum momento, ela pum, aparece como se fosse um pontinho de um iceberg. Aí nós temos as últimas 3 cartas. É o Sol, a antepenúltima carta, que vai trazer uma referência muito grande da alegria, peraí, alguém foi entrar aqui, eu não consegui botar. Vai falar da alegria, vai falar da conquista, vai falar de tudo aquilo que a gente consegue fazer e realizar na nossa vida. Tá de boa. A penúltima carta é o ajustamento, que vai falar do ajustamento, que vai falar de como nós conseguimos isso, de que forma, se nós conseguimos isso de uma forma bacana, de uma forma legal, se a gente conseguiu isso passando a perna em nós mesmos, como é que foi a nossa vida na Terra, vai falar do nosso karma. E o ajustamento é uma carta muito pesada, porque ela fala do nosso karma, mas não do karma da vida atual. Eu coloquei isso nas postagens. A justiça fala do karma da vida do Alessandro hoje. Eu sou o Alessandro Fernandes Machado, então o meu karma desta vida. O Hierofante fala da minha herança com outro tipo de karma, mas da minha herança do meu ramo familiar. São coisas diferentes. Ramo familiar é quem? É meu pai, Alfeu. Tem um ramo familiar dos meus avós que vai até a origem desse ramo. Minha mãe, Miriam, tem um ramo dela, ok? Mas eu já tive outras encarnações, por exemplo, no Egito. O ramo familiar de quando eu estava no Egito pode não ter cruzado com o ramo do meu pai, Alfeu, e da minha mãe, Miriam, desta vida. Isso está na regência de quem? Está na regência do Hierofante e da Justiça. É da vida do Alessandro com o meu DNA hoje. Se eu fizer um exame de DNA do meu sangue e puxar a árvore genealógica, dizer qual o percentual do meu sangue que está espalhado pelo mundo, vai trazer, está na regência do Hierofante e na regência da carta 8, a Justiça. Quando eu pego a regência de todas as encarnações do Alessandro no planeta Terra, quando Alessandro encarnou na Lemúria, quando Alessandro encarnou na Atlântida, quando Alessandro encarnou lá, catando coquinho lá no meio da África, correndo pelado atrás lá do Gnu e para pegar as frutinhas, isso está na regência da carta do julgamento. Ele vai pegar tudo que eu fiz de bom e tudo que eu fiz de ruim, mas não só, aí que vem o pulo do gato, não é só quando eu estou encarnado no planeta Terra.
O ajustamento, galera, vai pegar quando eu fui exilado lá de Capela, quando eu vim no outro expurgo, porque já vim mesmo, é isso aí. E vim para cá. Então, toda aquela minha história, todo aquele resumo, todo aquele fechamento, todo aquele balancete da minha vida, desde quando eu fui criado, no simples e ignorante, na mão de Deus, Deus sabe aonde que eu fui criado, todo esse histórico vem agora. Então, por isso que é uma carta de grande poder. Vocês já imaginaram se a gente junta a carta do julgamento, que fala toda a minha herança espiritual, e sai numa tirada junto com a carta da Lua, que fala de toda a minha ancestralidade no planeta Terra? Olha que coisa para refletir. O quanto que a gente fica sobre o olhar minucioso da justiça divina quando essas duas cartas saem juntas no mesmo jogo ou dando um comando para a gente falar ou fazer alguma coisa. Fica aí para vocês refletirem. A última carta é o mundo. O mundo, gente, é o ápice, é aquilo que eu já consegui chegar na vitória, conquistei, realizei, tô bem. Qualquer coisa que a gente tenha finalizado na nossa vida, conquistado, terminou o primeiro grau, isso aí. Conseguiu entregar uma tarefa no trabalho, ok. Se propôs a fazer um bolo diferente, começou e fez o final e finalizou. Ele fala de algum aprendizado que a gente teve um ciclo de maturidade e isso se deu, isso se concretizou e nós conseguimos ter êxito, tá bom? Eu fiz aí um apanhadinho rápido e um fechamento do que nós já estudamos e uma introdução do que ainda virá. Mais alguma pergunta, meus queridos, para a gente poder estar encerrando? Eu tenho uma pergunta. Fala aí, manda ver. Eu tenho uma pergunta sobre a carta da estrela. Ok. Como é que a gente consegue fazer uma interpretação se ela estiver na linha negativa? Vou dizer negativa, mas de aspectos desafiantes, né? Porque eu vejo a carta da estrela com um arquétipo tão positivo que aí, na hora de ver os aspectos desafiadores dessa carta, me balança um pouco. Aí eu queria ver de você qual seria os aspectos desafiantes dessa carta numa leitura. Então tá bom. Deixa eu tentar te dar uma referência. Uma noite, assim, vamos lá. Durante o dia, você consegue ver a estrela? Não. Mas ela está no céu. Sim. Ela não deixou de estar no céu. Mas você não consegue ver. Numa noite que esteja nublada, com chuva, com nuvens densas e pretas, você consegue ver as estrelas? Não. Não. Mas ela continua lá. Então, por exemplo, você perguntou o aspecto negativo, né? Um dos aspectos negativos é quando a gente fecha a nossa visão, a nossa confiança, a nossa certeza, o nosso crer de que algo, mesmo estando aparentemente difícil no momento, ele é passageiro. O dia não fica, ele fica 12 horas. As outras 12 horas são à noite, a estrela vai aparecer. Por mais que esteja chovendo, em algum momento vai parar de chover, em algum momento vai voltar a aparecer a estrela. Ela vai continuar sempre estar brilhando e mostrando um caminho. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu vou te trazer para refletir em relação ao desafio, a estrela ela é uma das poucas cartas que está 100% nua. Nós temos 3 cartas que estão 100% nua, né? Até 4, né? É o diabo. O diabo está pelado. E o diabo é maneiro, que o diabo está pelado de frente. O diabo ele mostra os peitos, ele mostra a genitália, ele mostra mesmo. As outras não. Ele mostra só o peitinho e tal. Mas o diabo não. O diabo está ali. O diabo é o que é. Bom. A outra é a estrela.
O Sol, que é a criança que está pelada em pelo, ou os dois gêmeos que aparecem no tarô de Marcelo, em alguns tarôs, aparecem os dois gêmeos, ou no do Ide White, aparece criança montada no cavalo. E a última é o mundo. Mas o mundo, a mulher tem uma faixinha, né, que deixa só os peitinhos de fora, pá, e tampa a genitália. O único que tá assim, pá, não tá falando, vai ser o Sol e o Diabo. Beleza. O que representa o estar pelado no tarô? O estar pelado no tarô, gente, não é nada, não é erótico. Ele mostra que nós não estamos usando nenhuma ornamento. Artifício. Artifício, ornamento, nenhum poder material que nos eleve acima de outras pessoas. Por exemplo, se você está usando um relojão muito caro, um anel muito caro, uma roupa de grife, um status, quem observa vai olhar e falar assim, nossa, essa pessoa tem dinheiro porque está usando um terno que custa no mínimo $10.000. Então, a tendência é que uma parte da sociedade trate essa pessoa de uma forma com muito mais boa vontade do que se a pessoa tivesse usando uma camisa jeans e uma camisa de malha e um chinelo de dedo. E às vezes o cara que tá com a camisa de malha e chinelo de dedo é muito mais rico do que não só em valor de dinheiro, mas em valor pessoal do que o outro. E ele pode ser rico nos dois, em valor pessoal e em valor de dinheiro. Quando você tira a roupa, todo mundo ficou igual, gente. Quando a gente morrer, tiver todo mundo lá no caixão, ou todo mundo lá no IML, que tá pelado sem roupa, é todo mundo igual, em cima da mesma mesa gelada, para fazer a autópsia. Tá ali, nu e cru, e ele mostra. Então, a estrela, ela mostra que o valor dela, e ela doa esse valor ao regar a água e regar a terra, ela está doando o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor? O amor e as emoções. Ela doa a emoção dentro da água e faz com que da água gere mais água, e ela faz com que a terra se torne frutífera e próspera para plantio. Ela traz isso com abundância. E essa água não vem de uma mangueira, vem da jarra e continua caindo ininterruptamente, porque a fonte geradora é o coração da estrela. Aí você, Alessandro, você só falou de positivo. Não. Mas qual é o negativo disso, gente? É quando a gente não consegue reconhecer o nosso valor. Quantos de nós, e aí eu vou falar de nós que estamos aqui na live, nós estamos aqui com 12 pessoas, né? Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não reconhecemos o valor que a gente tem? Uma boa palavra, de um bom conselho, de um bom sorriso, de um rosto, de se maquiou, ficou bonito. Nossa, me arrumei agora para poder ir para o cinema. Tô tão bonito para ir para o cinema. E aí você fala, pô, tô bonito, vou tirar foto. Né? E aí você tira foto para você, não é para postar pode postar, mas eu estou bonito, você está bonita, vocês estão bonitos. E aí reconhecer o nosso valor, gente, o valor é valor. O valor está no olho de quem vê. Se eu reconheço primeiro o meu valor, o mundo reconhece isso de consequência. Entendeu, Cláudio? É quando a gente não consegue ver os nossos valores e os nossos recursos, a nossa fé. E aí, por exemplo, são todos os aspectos de adoecimento que falam de desvalor, né? Vai falar do joelho, você vê que ela está ajoelhada, então o joelho que vai falar de valor, os líquidos que vão estar falando ali, processo de depressão, processo de ansiedade, processo de angústia. Vão estar nessa reflexão porque acha que não vai dar conta, tá bom?